Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Márcio Gil. Um paralelo entre o que o cristianismo, entre o que a fé cristã, a Igreja de Cristo prega, o que Jesus Cristo nos traz, o apóstolo nos traz, e o que Karl Marx nos traz através desses movimentos de partidos políticos como o PT, PCdoB, né, e PCdoB, PCO, né, rede e vários outros partidos que existem, comunistas, né? Então o que acontece é o seguinte, ou chamado socialista, e aí você tem ainda mais a questão dos movimentos sociais, o MST, você também tem a ideologia progressista, que é comunista, entendeu? Porque ela é anticristã nos seus valores. Vamos ver aqui então, é impossível um cristão ser marxista ou um marxista ser um cristão pela sua própria natureza. O que é sua própria natureza? Aquilo que se é, entendeu? Uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser marxista. Aprenda isso, entendeu? Tem gente que fala assim, eu sou do PT, eu já fui numa reunião da PLB e tá lá, a pessoa, eu vou para a missa, sei o que e tal, e ela defende o PT, falando com você, se você implantar a ideologia do PT, é impossível você ser cristã, tá? É impossível. E se você for cristã verdadeiramente falando, você não vai aceitar ser petista, ser do PCdoB, ser do PSB, ser de partido nenhum desse tipo, ou ser progressista em uso de costumes, ou ser a favor de aborto, por exemplo, que os comunistas, marxistas, constantemente andam pregando isso. Olha só, então eu vou mostrar para você o paralelo. Olha só. Primeiro, o que Jesus Cristo ensina sobre quem é Deus? É a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Ele próprio é Deus. O que é que Karl Marx nos ensina na prática, apesar dele trabalhar contra as religiões, mas o que ele ensina na prática sobre isso? De que o Estado é que é Deus. O Estado é que deve ser Deus. O que Jesus Cristo ensina sobre adoração? Adore a Deus. Marx nos diz o que adorar. Adorar é serviço, é servir. Como é que você serve a Deus? Serve a Deus orando, serve a Deus defendendo o que Deus defende na palavra dele, você serve a Deus fazendo o bem, se for para a glória de Deus, etc. É servindo, é orando, é louvando. Serviço é adoração. A palavra adoração ela é dividida na etimologia, prostração, que é se prostrar, e no seu conceito, que é serviço. Então, o que é que Jesus Cristo nos ensina sobre isso? De que a adoração é a Deus. O que é que Karl Marx nos ensina? É que a adoração é ao Estado. Toda adoração, quer dizer, o serviço deve ser ao Estado. O que é que Jesus Cristo nos ensina a respeito de quem são os donos da nossa vida? Quem são os donos? Os donos da nossa vida é Deus. Quem são os donos da nossa vida para Karl Marx? Quem são? O Estado. O Estado é o dono da nossa vida. Ele tem direito de controlar tudo que você pensa, o que você sente, o que você vai ser, o que você não vai ser, onde você mora, onde você vai morar, né? Inclusive está lá no Manifesto Comunista, Karl Marx falando sobre isso, né? Sobre essa questão de pegar e distribuir a população, tirar o grupo das pessoas, botar uma quantidade que ele considerava importante no campo e a cidade das pessoas. Você acha que as pessoas vão deixar suas casas da cidade para morar no campo se não tiver uma vantagem? A não ser se for forçada. E no comunismo não tem vantagem para o cidadão em nada, entendeu? Ou o socialismo, tudo a mesma coisa. O que o Jesus Cristo fala sobre religião? O que o cristianismo, os apóstolos falam? Ela aprova a religião, a liberdade religiosa. Aprova, vai falar sobre que o verdadeiro religioso é aquele que faz o bem, né? Cuida das pessoas, ama as pessoas. Enquanto o que o Estado de Karl Marx fala sobre religião? Fala o seguinte: a religião é o ópio do povo. Ainda mais,
a religião é burguesa. Ainda mais, a religião deve ser extinta, deve ser destruída. Aí a pessoa vem e defende o quê? Gente, não posso ser petista, socialista, sem ser, né, sem socialista e ser cristão ao mesmo tempo. Pode não, meu irmão. Você decide que você quer ser outra coisa. O que é que Deus, Jesus Cristo, o que é que os apóstolos defendem, o que a igreja defende, qual o seu manual? O manual da igreja é a Bíblia. Qual é o manual do petista, do PCdoB, do progressista, né? Qual o manual do PSOL? É um Manifesto Comunista de Karl Marx. Pega lá o Manifesto Comunista de Karl Marx. Qual é o pensamento de Jesus Cristo sobre as Escrituras Sagradas? Jesus Cristo? E qual o pensamento sobre Karl Marx, sobre as Escrituras Sagradas, sobre o marxismo, o socialismo, o comunismo? Como é que eles entendem essa questão das Escrituras Sagradas? Olha, as Escrituras Sagradas, dada por Deus para Jesus Cristo, é dada por Deus, os apóstolos, deve ser pregada e deve ser vivida. Ela é de Deus. Agora, o que é que Karl Marx, o que é que os seus discípulos, as suas várias correntes do marxismo defendem sobre as Escrituras, sobre a Bíblia? É apenas um livro. Serve para enganar as pessoas, né? Deve ser destruída, proibida, deve ser proibida e destruída. Quer ver só um exemplo? Vai lá agora na Coreia do Norte, onde o comunismo vigora, Karl Marx, onde o marxismo vigora. Você chegar lá na Coreia do Norte, você vai ver. Primeiro é proibido você andar com a Bíblia. Se você andar com a Bíblia lá, você é preso, tá? Tem os cristãos que andam lá, andam escondidos, andam com a boca calada. Muitos estão presos em contêineres, entendeu? São acusados de serem traidores do Estado e eles são torturados, além de presos, torturados, e eles estão naquele campo de concentração. O presidente da Coreia chama de campo de reeducação. Campo de reeducação. Olha bem. E aí o cristão que está lá na Coreia do Norte, ele está lá sendo obrigado a defender os valores do Estado. E tem gente que tem uma folha da Bíblia, esconde, né? Eles aprendem a decorar a Bíblia, muitas vezes, textos da Bíblia, porque é proibido. A China atualmente, por exemplo, tinha a Apple, né? Tinha um aplicativo da Bíblia dentro das suas alternativas lá. Sabe o que aconteceu? A China determinou que ela tirasse a Bíblia. Qual o mal, tanto mal que a Bíblia assim produz para esse povo tirar, hein? É exatamente isso que eu estou falando, minha gente. O cristianismo é totalmente contrário ao comunismo. Totalmente. E eu estou falando aqui de forma bem clara para vocês, tá? Eles procuram controlar, ainda que às vezes continue certas religiões, eles vão controlar tudo. Controla a pregação do cara, controla tudo. E prende. Agora, recentemente, a China estava destruindo vários templos e falando que em 10 anos vai extinguir. Vai extinguir. Olha, o que o Jesus Cristo fala sobre controle? O que é que Karl Marx e todos os seus seguidores falam sobre controle? Olha só, o controle deve ser uma entrega voluntária quando quiser, né? Jesus Cristo nos chama a nos entregar a Ele, a estar debaixo do seu reinado, do seu controle, a amá-lo de todo o coração e a seguir os seus mandamentos. O que é que Karl Marx, o Estado, o comunismo, o socialismo faz? O controle é total do Estado, aonde é obrigatório e aonde você não tem direito a nada, você é objeto pertencente ao Estado, você é objeto, sendo sua opinião não tem importância, o que importa é o Estado, suas vontades não têm importância, ok? Depois é importante de saber que a família, o que a Bíblia nos ensina sobre a família? O que Karl Marx e todos os seus seguidores, o movimento socialista, comunista, progressista, querem com a família?
Primeiro, na palavra de Deus, família é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. Ainda mais, deve ser preservada e cuidada. Isso é o que o cristianismo defende, né? Ela é heterossexual. O povo são responsáveis os pais são os responsáveis para transmitir os valores, formar os seus filhos, para orientar seus filhos, né? Ele tem o controle dos filhos, entendeu? Já no caso do socialismo, marxismo e todo esse povo aí, é o Estado que tem controle sobre os filhos, sobre a educação dos filhos. Para eles, a família é burguesa, né? Deve ser controlada ou destruída ou desconstruída. Deve ser destruída na sua heterossexualidade. A família deve ser deve estar debaixo do controle do Estado na sua formação de valores, né? Então você observa que tem professores comunistas que simplesmente não aceitam que na nossa Constituição ou na LBDB tenha lá falando que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Eles são contra colocar a família nisso. Para eles é apenas o Estado, porque na mentalidade daqueles que são marxistas, entendeu? A família tem que estar debaixo do jugo do Estado e a família não tem valor nenhum. Você não vê aquela filósofa Shaolin falando contra a família, esculhambando a família, detonando a família. Pois bem, essa é a mentalidade deles. Tem direito, olha só, na visão da Bíblia, né, a família tem direito de prosperar e possuir propriedades, né? Na visão da Bíblia, tem o direito de orientar sobre religião. Na visão da Bíblia, a família tem o direito de seguir com sua consciência e decidir sobre a sua própria vida. Mas já nos movimentos aqui marxista, né, a família não tem o direito de prosperar, deve ser nivelada na coletividade. Quer dizer, você não tem direito de ter 2 casas que você conseguiu conquistar, não. Você tem uma casa com uma casa a vida inteira. Ah, não, você trabalhou para conseguiu conquistar uma terra, você não tem direito à propriedade privada. Você tem direito, nem sua casa pertence a você, tudo pertence ao Estado, entendeu? Então, tem pessoas, a educação, por exemplo, é só pública, né, para ser facilmente manipulada, e privada não pode ser. Quem tem escola privada hoje e fica colocando conceitos marxistas, conceitos progressistas, está ajudando a destruir a sociedade democrática. E a sociedade democrática, ela é capitalista, tá? Olha só, no marxismo é proibida a família, a propriedade. É por isso que eles odeiam a família. Eles odeiam a família porque a família pensa em construir lugares para morar, casas para morar, e essas casas pertencer à própria pessoa, à própria família, e ter a possibilidade de continuar trabalhando e conseguindo mais. Olha só, é proibido a família, a religião. Isso é a visão dos marxistas. A religião é ópio do povo. A religião é contra o Estado, porque a religião trabalha com valores que é antissocialista. A religião também ajuda na aquisição de propriedade. Então não é possível. O Estado é a consciência de toda decisão familiar, né? O Estado é a supremo e tem primazia em tudo. Essa é a visão de quem é marxista da propriedade. O que se pensa sobre a propriedade? Dentro da visão cristã, tanto propriedade privada como pública pode coexistir. Já no Estado comunista, socialista, marxista, né, progressista, não tem condição de manter escolas, por exemplo, privadas. Eles não aceitam. Eles trabalham nas escolas privadas. Eles querem formar a mentalidade comunista, socialista dentro de escola privada. E os proprietários otários, fica dando corda a esse povo, professores que têm esse tipo de ideia, para depois, no futuro, se as ideias deles
conseguir fazer uma revolução social. Ele e a família dele, que construiu aquela escola, perde a escola. Aí os mané, né? Existência, aqui ó, os comunistas, né? Os marxistas, a existência apenas da propriedade pública, tudo é do Estado. É proibido possuir bens tais como casa e fazenda. As pessoas podem usar, mas não são delas. Agora mesmo, Bolsonaro não estava distribuindo títulos de propriedade em São Paulo, por todo o Brasil, distribuiu 300 mil títulos de propriedades pelo Brasil inteiro. 300 mil. Mais que todos os outros governos de 15 anos para cá. Olha, eu vou dizer uma para você, de forma bem clara, bem clara. Em São Paulo, o MST, o movimento lá, trabalhou para que as pessoas não aceitassem o título de propriedade. Porque na visão deles, as pessoas podem ficar com uma terra condicional. Quer dizer, a propriedade jamais será dele. Jamais receberá título de propriedade. Em que eles querem que as pessoas percam suas propriedades e o Estado continua sendo o dono. E quando aquela pessoa não seguir a doutrina comunista, eles expulsam da terra deles. Entendeu? Quando estiver de acordo com o grupo deles, do MST, expulsa da terra. Entendeu? Então, vamos ver aqui sobre a questão da democracia. O que é que o cristianismo pode nos propor em cima da democracia? O que é que o marxismo pode nos trazer? Olha aqui, ó. No mundo espiritual, nós temos uma teocracia. No nosso relacionamento com Deus, entendeu? E no futuro, por vir do cumprimento de profecias, o mundo estaria sendo teocrático. Deus como governante, certo? Mas, no mundo político, qualquer sistema, né, não sendo ditatorial, né, que seja misericordioso, justo e verdadeiro, pode ser aprovado. Até uma monarquia, por exemplo, né, inclusive a monarquia brasileira, através de Dom Pedro II, não é considerada uma ditadura. Ela tinha um parlamento, e não apenas isso, havia uma liberdade. Agora, toda liberdade, ela é limitada. Não importa qual país, não importa se está escrito lá democracia, e que seja democracia de verdade ou não, tudo é limitado, entendeu? Porque tudo, a democracia, o direito, acaba no direito do próximo. Então existe um limite, certo? Na democracia, na visão marxista, a democracia, eles usam apenas o nome para enganar, manipular e controlar. Basta você ver aí os países comunistas, entendeu? Eles colocam assim, República Democrática da Coreia. Meu Deus do céu, né? República Democrática da China. República Democrática. Não existe democracia. Não existe democracia. Chega lá na China, lá, meu amigo. Chega na China e fala assim, ó, vou fazer aqui uma concentração aqui na cidade, aqui, na praça pública, e vamos estar debatendo ideias sobre o capitalismo, sobre liberdade, sobre democracia. Isso vai acontecer? A polícia, primeiro, não vai ser permitido. E se fizer de forma sem a permissão, a polícia chega lá, prende meio mundo de gente, você vai sumir, entendeu? De repente, seus órgãos vão aparecer lá para ser exportado para o exterior e seus parentes não têm nem mais noção de onde você foi parar. Aí você tem aqui, ainda mais, quando estão numa democracia, esses marxistas, socialistas, esses comunistas estão numa democracia como o do Brasil, o que eles fazem? Eles se infiltram para controlar, para enganar e instalar o marxismo, a ditadura, né? Buscam destruir todas as bases da democracia. Por exemplo, o conceito do que é uma democracia. Eu, quando estava com a faculdade, eu tive um debate lá com um professor, e esse professor era petista, comunista, e eu falei com eles trazendo para mim, dentro dos fatos que ele falou, eu falei, então quer dizer então que democracia não é o voto da maioria. Democracia é a representatividade de todos os segmentos, todas as minorias. Então, vamos supor, você vai decidir uma questão.
1 milhão de pessoas votam a favor, por exemplo, de construir um prédio. Mas tem 10 pessoas que têm uma diversidade diferente. Eles são pessoas diferentes da maioria. Eles falam assim, não, nós não somos a favor. Então o prédio de 1 milhão de votos de pessoas não serve para poder, entendeu? Aí quem vai decidir isso? Um conselho vai decidir sobre essas coisas. E a maioria não tem poder nenhum, entendeu? Nenhum. Aí você tem as narrativas, eles usam como estratégia que todas as narrativas deles, o que eles falam é a verdade. Vocês acusam uma pessoa de ser genocida, para isso é verdade, e essa empresa que é de linha comunista, eles passam a verdade deles. Não são os fatos que é a verdade. Entendeu? Se ele falar assim, uma pessoa que ela é nazista, não importa se é verdade ou não. O que importa é que eles falam. Entendeu? Então, eles trabalham contra os valores do patriotismo, da moral, da religião, moral da família, a educação. O que eles trazem em relação àquela educação? A educação, ela é manipulada, controlada, entendeu? Ela é militante. E ela traz, hoje em dia, eles já conseguiram, no Brasil, usar como teoria curricular, a visão crítica e pós-crítica, que são organizadas, elaboradas por comunistas. Você vê lá o que eles trazem lá, entendeu? O pensamento deles é um pensamento totalmente diferente da posição da sociedade. Totalmente. E com isso, eles estão formando professores, eles estão formando novos alunos no ensino médio, no ensino fundamental, com uma mentalidade totalmente antitradicional que tem na realidade, na sua maioria, entendeu? Cristã, de base, sociedade cristã judaica, entendeu? Então você vê o seguinte, ó, os militante, tem uma tendência de ser antifamília, o controle estatal, né, a instalação de ideologias que ajudam a destruir a família, como a ideologia de gênero, entendeu? E ainda mais, é uma ditadura. Chega lá numa faculdade pública, federal, a depender de qual, e seja um professor de linha conservadora. E você vai ver a dificuldade que vai ser. Tem uns reitores, segundo o testemunho que eu já vi, que eles simplesmente atrapalham a vida profissional da pessoa. Retira o que eles puderem tirar da pessoa, para poder trazer aperto financeiro para a pessoa, prejudicar a pessoa, prejudicar a profissão da pessoa, a carreira profissional, eles fazem. Porque eles não têm interesse. Marxista não tem interesse em verdade, em justiça. Eles têm interesse em instalar o pensamento deles. É ditadura, meu irmão. Entendeu? Então a educação cristã é baseada na liberdade. É baseada, construída, baseada em valores. E naquilo que realmente interessa para aprender. Se eu estou ensinando matemática, gastar tempo em falar de gênero, porra. Entendeu? Vou estudar matemática. Entendeu? Vou estudar história de verdade. Tudo é militância. Olha, na democracia, o que é que pensamos com democracia, sendo nós cristãos? O que é que um comunista, um marxista pensa? Olha, primeiro, na democracia em relação à liberdade, que eu já falei já, a nossa liberdade individual e coletiva é estimulada na Bíblia, é estimulada na palavra de Deus, né? Em seguir a Deus, por exemplo, ou não. Se segue a Deus, acredite em Deus se quiser ou não, né? Claro, tudo tem consequência, mas você segue se você quiser, né? Em decidir o destino da sua própria vida, o que você vai fazer, qual a sua profissão, com quem você vai casar, entendeu? Deus não controla com quem você vai casar, você que escolhe. Se você escolher bem para você, escolher mal para você, né? A liberdade de opinião, a liberdade de ir, de vir, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, tudo isso o cristianismo é a favor, tá? É a favor. Agora, como eu já falei, o sistema de governo é baseado em justiça, misericórdia, em amor, né? Em verdade, anti-tortura, né? Anti-perseguição. Isso é a visão do cristianismo. Não confunda liberdade com libertinagem. Toda decisão tem sua
consequência. Então, dentro do sistema comunista, falando deles agora, não existe liberdade. Existe controle total, né? Existe controle total. Então, esse negócio de, esqueça o sistema marxista, comunista, socialista, progressista, não existe negócio de liberdade de opinião, liberdade de ir, de vir, liberdade de religião, liberdade de expressão, não existe liberdade de econômica. Sabe o que é a liberdade econômica? É a liberdade de você ter propriedade, de você ter riqueza. Agora mesmo o Lula estava metendo um pau na sociedade, na classe média. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem que as pessoas prosperem, para ter independência do Estado. Para eles, o Estado tem que ter controle de tudo. Quer todo mundo na miséria, para eles chegarem e fazer o que quiser. Entendeu? Então tá aí. Muito obrigado, você que assistiu, entendeu? E assista, volta o vídeo ao início, assista desde o início. Me ajuda a divulgar isso aí. Vou colocar no meu canal, Márcio Gil de Almeida, também no meu blog, Márcio de Almeida, e outros que eu puder colocar. Um abraço.